Bem-vindos a mais um episódio do nosso vodcast Segurança e Tecnologia da TGB. Hoje nós estamos com os meninos. Eu não posso chamar de senhores, então é meninos. Se começou meninos, continua meninos. Com os meninos da TGB, tão conhecidos por vocês. Agora eu vou fazer inverso, porque eu tô fazendo sempre assim. O senhor Kleber Bueno, senhor Luiz Gonzaga e senhor Eduardo Sena. E eles têm... O meu não tem, gente. Eu tô me sentindo meio fora do grupo, mas tudo bem. Nós vamos Gente, por favor. E podia ser rosa, Deixa. tá? Cores... Fechado. Hoje... O nosso episódio vai se tratar de um tema que a gente conversou no último episódio, falando sobre auditorias. Como é que a gente faz a mensuração do sistema, do que acontece no sistema de segurança dentro do condomínio? Eu vou fazer uma pergunta. Que, assim, o pessoal deve pensar que eu moro em vários condomínios, né? Mas não tudo acontece no meu. Vocês não entendem. Tudo acontece lá. Os caras passam, né, fazendo ronda de motinho, enfim, aquele apitinho que a gente já acostuma. E eles têm, provavelmente, horários, porque é mais ou menos sempre no mesmo horário de dar banho nas crianças, sabe aquele negócio. Como é que eu sei que realmente aquele horário está sendo cumprido? Como é que isso é monitorado? Ou porque sempre naquele horário? Porque o morador, às vezes, não se liga muito nisso, mas eu queria entender como é que funcionam os monitoramentos, na real, assim, até para quem faz o gerenciamento das ações de segurança dentro do condomínio. E aí, gente? Bom, esse tema específico que você trouxe da Ronda é um pedaço de toda a operação de monitoramento local e remoto que visa auditar o funcionamento dos sistemas, da operação, se o local está seguro, se tem alguma normalidade. Traz uma ostensividade. E aí a Ronda é um dos métodos para a Ronda eletrônica, para se monitorar se a equipe local está de fato fazendo o tour que eles precisam fazer dentro das janelas de horário acordadas, e tá passando em todos os locais. Você comentou até uma coisa, mas todo dia no mesmo horário. Isso é algo que não deveria. Jamais. Opa! Vamos... Pera só um pouquinho que a gente faz umas anotações. Não deve, porque aí fica suscetível nos horários de janela. Exato. Você tá marcando horário, todo dia ele passa. A gente falou sobre a janela da oportunidade, então você já criou uma janela fixa de oportunidade. Boa. Se você percebeu que todo dia aquele horário ele passa e depois só passa depois de 1 hora, a pessoa mal intencionada também vai perceber. Sim. Vai falar, tem 1 hora pra fazer, pra entrar, pra sair, então... E sempre às 7 horas, às 8, horário cheio, ele tá passando. Troca de turno de equipe patrimonial. Exato. Então, você falou do tema, na realidade, de auditoria e monitoramento, isso é algo que a TGB faz bastante. A gente, na realidade, começou até por uma provocação dos clientes, porque anos atrás, os clientes mais preocupados com segurança em todas as verticais, condomínios, centros logísticos, indústria, prédios comerciais, falaram, bom, legal, a gente está aqui investindo, implantando um sistema de excelência em segurança eletrônica, estou fazendo tudo o que eu preciso, colocando equipe operacional, tem uma pessoa que fica olhando o monitor, tem tudo aqui, ótimo, né? Mas eu estava hoje lá pensando em casa e falei, se um cara que é responsável por tudo aquilo aqui dormir, ou ele estava no banheiro justo naquela hora, né? Passou mal, ou se ele foi abordado e ele foi coagido de alguma forma, ameaçado, tem algum interesse sobre isso, né? Aí todo o investimento que eu fiz foi por água abaixo. Aí o cliente parou, pensou e falou, foi. Porque a reação... Quem fiscaliza... Quem fiscaliza. Isso, exato. Então, essa provocação quer dizer, foi submetido para a gente e a gente começou a estudar o tema. Já sabia que em alguns locais fora do país existiam sistemas assim. Tá. Na época, já faz um tempinho, a internet no Brasil ainda era um desafio, não é? Então,
Porque para fazer esses monitoramentos remotos, precisam do sistema. Precisa de internet, infraestrutura, de alta disponibilidade. Alta disponibilidade. E, então, a gente primeiro começou indo conhecer como que se fazia isso fora do país, para entender na prática o que funcionava, como funcionava, quais os fatores importantes para aquilo ser um modelo de sucesso. E acabamos desenvolvendo um modelo tropicalizado às necessidades dos nossos clientes. As características dos clientes aqui no Brasil, que é diferente, não é diferente. A gente brinca que é comum, por exemplo, nos Estados Unidos, ver aqueles gabinetes lindos de aço inox, todo mundo vê, acha aquilo bonito na rua. Aí você fala no Brasil que vai pôr um gabinete de aço inox que dura 20 anos, ele vai falar, pô... Não, mas custa muito caro. Não. Não custa muito caro. Não é que ele vai durar quantos dias na rua um gabinete de aço inox? Exatamente. Ainda tem essa questão. Então precisa tropicalizar. Gostei dessa palavra. Tropicalizar. Eu gostei disso. Assim como... Esse é uma imagem dentro da sede de vocês, né? Sim. É isso aí. E esse é uma parte de monitoramento. E uma das centrais. É um pedaço, exato. E tropicalizar, inclusive, porque no Brasil, se implantar um sistema no Sudeste ou no Nordeste, as condições de clima são completamente diferentes. Sim. Então tem equipamento que você implanta no campo que ele não aguenta a temperatura. É muita diferença, não é? Então, vocês têm que olhar, inclusive, a condição, é isso que você está falando, condição climática, né? Exatamente. Geografia para fazer implantação. Mas voltando à questão do monitoramento e auditoria, não é? Então, essa era a demanda. Como que eu controlo quem controla? Né? E aí a gente acabou por desenvolver um modelo que é diferenciado, de fato, é um modelo que a gente desenvolveu, com ferramentas e gatilhos para fazer a gestão não só do sistema que tem lá, que a gente implantou, que alguém implantou, um legado. Também pode ser separado. Vocês fazem monitoramento de sistemas que não necessariamente foram implantados por vocês. Sem dúvida. Sim. Desde que ele atenda a um pré-requisito mínimo de qualidade, sim. Não é? Então, tem muitas coisas que a gente chega e fala, eu tenho um sistema que quero que você monitore. Aí você olha... Para e fala, vem cá, olha o seu sistema, se ele é monitorável ou não. Olha quantos disparos ele dá em 1 hora. Sim. Aí fala, não ficou difícil. Então, primeiro precisa corrigir o sistema para depois monitorar corretamente. E para ser real, né? E para ter dados reais. Porque se é algo que você não consegue monitorar, fica inviável. É a história do lobo, né? Você tem que ter credibilidade. É o lobo, não é, pô. Pedro e o Lobo, viu, gente? Pra quem não tá lembrando que ele tá falando Pedro e o Lobo. Todo evento tem que ser tratado. Se eu não tenho tratamento naquele evento... Você não vai saber qual deve ser tratado. Exato. E a gente considera como evento um acionamento do dispositivo de alarme que ele tenha na área perimetral. Um disparo, você está falando. Um disparo. Ele tem uma tecnologia lá, ele tem a cerca energizada, ele tem sensores. 24 horas. Eu vou fazer uma pergunta tonta aqui, mas é 24 horas por dia. Segunda, todos os dias. Com uma redundância grande de equipe. É uma equipe que... Sim, porque como não tem como. Clientes, você pode ter eventos simultâneos também. Exatamente. E você não controla essa simultaneidade. Os fatores são N. Então, hoje, a gente tem redundância de operação, redundância de estação, a gente tem... Redundância de energia redundância de local, redundância... É muita coisa. Tem que se pensar, porque tem que se pensar. De fato pode acontecer. E existe... e como é entregue hoje esse tipo de informação para quem é o tomador de decisão, por exemplo, que seja um síndico ou uma comissão de segurança, vocês entregam algo recorrente? Sim. Hoje, qual que é a deficiência hoje de muitos empreendimentos, ou de síndicos, ou de administradores, ou de gerentes de segurança? É saber se aquilo que ele possui está sendo eficiente. Às vezes, na dinâmica do dia a dia, de um administrador, de um síndico, ele não consegue acompanhar e saber se o sistema de alarme perimetral está funcionando, se ele está dando muito evento, se os eventos estão sendo tratados pela equipe local. Então, hoje, a gente consegue coletar todos esses dados, trazer de forma para uma apresentação, né, e apresentar para eles, falar o seguinte, às vezes até a gente ajuda, não só pela questão de segurança,
Mas pela situação assim, olha, ele tem uma área perimetral, tem uma vegetação muito densa, próximo ao dispositivo, próximo à tecnologia que protege o perímetro. Tá tendo disparo desnecessário. Tá tendo muito disparo, a gente vai lá Sim. e informa, fala, olha, você precisa fazer a poda da vegetação. Entendo. Então a gente acaba auxiliando. Se isso não for tratado, muitas vezes ele pode se deparar depois de um longo tempo que ele tem um sistema que gera um alto índice de eventos de alarme, Sem confiabilidade alguma. porque é aquela situação, como você falou, né? Não, do Pedro, Ó, do Lobo. Olho de lobo. Falei, naquele dia, ela tava imaginando que não era nada e realmente se trata de uma intrusão. Ou aquela câmera daquele lugar estava parada há uma semana e o tratamento não foi dado e o evento ocorreu. Então aí desde quando está parada essa câmera? E Ninguém as viu, informações correm. ninguém olhou. E como é que é, assim, existem outros prestadores de serviço dentro da segurança de um condomínio, né? Sim. Como quem faz a ronda, enfim. Como é, até para explicar para as pessoas que contratam o serviço de monitoramento, né, de vocês, qual é o grau de imparcialidade? Como que é o lance do monitorar quem monitora? Como é que funciona isso? Isso Totalmente imparcial, obviamente, Sim, mas 100% imparcial mesmo. mas eles têm algum acesso? Quem presta serviço tem acesso a essas informações também? Primeiro é importante destacar que essa equipe local nunca é nossa. Ela sempre tem que ser ou orgânica ou de um terceirizado. Isso Tá. é até um conceito importante, né? Para qualquer cliente TGB ou que venha a ser a TGB, que ele trate separadamente, até para que ele tenha uma imparcialidade nos processos. Então, ou seja, Um audita o outro. um audita o outro. Então, assim, ele precisa implantar tecnologia na proteção do perímetro, câmeras, vai ser com uma empresa. A empresa que vai realizar a operação local seja diferente. Fiscalizadora. Então, assim, porque se você tem a mesma empresa que presta o serviço de vigilância e essa mesma empresa faz um monitoramento externo, existem boas empresas no mercado, mas fica sem uma Um conflito de auditoria. interesse. Você passa a ter, porque será que se o porteiro que está lá, ele tirou um cochilo, se aquilo foi gravado, será que o supervisor daquele posto, ele vai te Produzir um apresentar? relatório, produzir um relatório e pois informar o cliente. existem sistemas pro cara não dormir? Eu pergunto, Tem existem? tecnologias e a gente até monitora esse tipo de situação. Hoje até... Eu não tava nem pensando no porteiro de casa, tô pensando no marido que só dá uma alegria. Eu já vi história assim. Já imagino. Mas existem sistemas então direcionados. Tecnologia pra isso. Existem. Hoje até para veículos, né? Tem veículos que quando o condutor tem sinal Dá de um- sono, ele alerta. É Sim. sinal de fadiga, Sim. né? Sinal de fadiga. Então, para a portaria, da mesma forma, existem. E da mesma forma que a gente estava explicando que audita, monitora os sistemas, a equipe também. Então, essa equipe não é nossa, essa equipe é do condomínio terceirizada. Tá. E é feito um procedimento operacional com o apoio, não é? E da forma como o cliente final entende ser o ideal, Uhum. e a gente audita para que aquilo aconteça. Coisa simples, olha, o portão tem que ser fechado às 10 horas da noite. Se ele esqueceu, alguém tem que lembrá-lo. Não é? A porta da portaria tem que ficar fechada, ninguém pode dormir. Não Sim. pode ficar assistindo vídeo no celular durante a noite. Nem TV, nem novela. Nem novela, Tá. nem Netflix, nem... Ok. Quando há uma ocorrência de alarme... Não tô aquele dizendo que isso acontece também no meu condomínio, Não. porque senão vocês vão achar que tudo acontece lá. Eu ia falar Não. com você, muda de condomínio? Não, eu vou falar. Galera, vamos Ou então, contratar a TGB? Por contrata a gentileza. Mais fácil. E aí tem uma das coisas que eu sei, porque fui pesquisar e vocês me contaram, é que quando existe uma intrusão, todo mundo é alertado. Né? Tanto local quanto Tanto, remoto. como é que funciona isso? Boa. Isso é o que a gente chama de redundância no atendimento e pronta Na resposta. contingência, tá? Exato. Então você tem um sistema que já conseguiu detectar uma normalidade. Você identificou essa normalidade, é uma invasão, um problema, você precisa lidar com isso. Então esses eventos vão para uma equipe local e uma remota, e eles Que vão trabalhar em conjunto, trabalham conjuntamente para atender. fiscalizando um ao outro e suportando um ao outro. Ok. E Exato. junto ao poder público, por exemplo, aí chama a polícia. Quando Também necessário, Se sim. precisa. Também junto. Tá. Então, Sim. olha, tem uma pessoa lá, ok, mas
pela câmera eu não consigo ver se essa pessoa é um risco ou não. Pode ser um filho de um morador andando ali, sim, pode ser um condômino, pode ser o dono de uma sala comercial que estava até mais tarde, está transitando. Então, lembrando que a gente não está falando só de condomínios residenciais. Sim, no centro. Então, primeiro precisa é óbvio, se a situação não oferece um risco claro, precisa ir até lá e entender o que está acontecendo com o apoio, para que, se aquilo se desenrole a uma ocorrência, seja chamado o poder público. Exato. Mas é trabalhado hoje, respondendo essa pergunta, hoje existe uma sinergia e não uma competição. Entre uma parceria. E isso é legal a gente deixar bem claro, né? A gente atende boa parte do Brasil, né? E a gente tem parceria com empresas que atuam, né? Porque nós somos um apoio para essa empresa. A salvaguarda. Né? É a contingência. Então, essa parceria tem funcionado muito bem. Né? Com todas as empresas de vigilância. E de forma imparcial, a gente presta um bom serviço, a empresa local prestando um bom serviço ao cliente, vira um organismo único. Todo mundo fica feliz. Todo mundo trabalhando em felicidade. É isso aí. Algo que é legal, só para complementar. Quando a gente fala do monitoramento, a gente direciona sempre ele para o lado da segurança. Uhum. Tem um grande papel, como a gente citou. Mas é possível também, no monitoramento remoto, a gente auxiliar, né? A TGB poder auxiliar condomínios, centros logísticos, com um acompanhamento de nível de caixa d'água. Muitas vezes o que acontece? Talvez poucas pessoas lembram, mas em muitos condomínios você tem o armazenamento de água. Sim. E se a bomba que puxa a água do reservatório, que leva para a cobertura, ou que traz do poço para armazenar, essa bomba parou? Ou começa um vazamento. Você só vai saber disso quando o reservatório estiver baixo e não estiver distribuindo água. Então a gente consegue fazer monitoramento desses dispositivos. Tá? Fazer automação para que tenha essa supervisão remota. Automação de várias vertentes que acontecem dentro do condomínio. Desde um condomínio, por mais simples que ele seja, tá? A um complexo comercial, que muitas vezes já tem um sistema de BMS, que é um sistema de gerenciamento, né, das utilidades. Vamos lá, Building Management BMS? É um nome chique, vocês acham que não? Não é para qualquer um. Então, a gente acaba atuando, tá? E isso é um fator redutor de custo para alguns empreendimentos. Isso é importantíssimo, né? Porque quando você tem um empreendimento que requer uma supervisão 24 horas, essa supervisão a gente pode fazer remota também. É desmistificar que o atendimento em várias vertentes só gera, além, obviamente, da segurança e do conforto, gera custo. E, pelo contrário, pode reduzir e muito os custos gerais. Reduzir custo e gerar mais eficiência e te dar, através dos relatórios que mensalmente a gente envia, todas as informações daquilo que está ocorrendo no seu empreendimento. Porque às vezes no dia a dia você não consegue. Você não tem olho para tudo, né? Então, exatamente, esse tipo de monitoramento faz toda a diferença. Isso é fundamental para apoiar o gestor do local, seja um síndico profissional, seja um administrador de um centro logístico, seja um gerente de segurança. Ele recebe um relatório analítico com todos os principais indicadores, inclusive uma média histórica para que ele possa acompanhar aquilo num delta T, num tempo, para que ele possa entender se ele está dentro da curva adequada ou se ele está para tomar algumas decisões, inclusive em conjunto, né? Evidências, informação compilada, categorizada, para tomar uma decisão com base em informação. Não eu acho que a gente precisa... Não é fácil. E com muitas pessoas tomando decisões, né? Enfim, dentro de assembleias que sejam, eles precisam de dados fidedignos e nada melhor do que esses dados. Esses dados ajudem a tomar decisão. Lógico. Né? Pessoal, a gente ficou por aqui, então. Acho que tem muita coisa ainda para falar de monitoramento, mas nosso programa ficou por aqui hoje. Sim. Próximo, surpresas. Vamos ver o que a gente fala no próximo episódio. Tá joia. Muito obrigado. Siga nossas redes sociais, não vamos esquecer disso. É isso aí. YouTube, Instagram, LinkedIn. E a gente tem sempre novidades semanais. Muito bem. Eu vou deixar... Du, você já pode ser nosso garoto propaganda. Deixa o Du, cara. Muito bem. Reforço positivo, né? Mas aqui. Tá marcando. A gente agradece a presença de vocês. Até a próxima. Valeu.